Bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg. Desta vez vamos explorar os mistérios, teorias, curiosidades e as mídias perdidas do canal Nickelodeon. Eu decidi fazer em duas partes para o vídeo não ficar tão longo. Nessa primeira parte são conteúdos mais conhecidos, mídias perdidas e outros mais bizarros. Resumidamente, o Iceberg é uma metáfora usada para classificar conteúdos onde no topo são os mais conhecidos e no fundo os mais desconhecidos ou obscuros. Astrologia com Lula Molusco. A Astrologia com Lula Molusco foi um curta da série de Bob Esponja exibido nos Estados Unidos, como um especial para os signos do zodíaco. Os curtas foram ao ar durante os intervalos comerciais da Nickelodeon durante um ano, entre os anos 2000 a 2001. O especial passava no mês de cada signo. Os episódios são apresentados por Lula Molusco comentando o horóscopo de 6 dos 12 signos. O episódio começa com o narrador apresentando o especial. And now, Astrology with Squidward. Em seguida, Lula Molusco aparece usando um turbante e tocando seu clarinete. O Lula Molusco fala de um jeito totalmente satirizado sobre as pessoas que caracterizam cada signo e previsões. A representação dos personagens em cada signo também é feita de forma irônica. Os episódios com os outros 6 signos nunca foram exibidos. Algumas pessoas acreditam que tinham sido perdidos, mas depois o Vincent Waller, membro da equipe de criação do Bob Esponja, disse que os outros nunca foram gravados. Curta de animação do Hora de Aventura. A série de animação Hora de Aventura originalmente era um curta criado em 2006 pelo animador conhecido como Pen Ward e foi exibido no canal Nicktoons da Nickelodeon em 11 de janeiro de 2007, no programa Random Cartoons, que exibia curtas de diversos desenhos animados. No curta, a princesa Jujuba é capturada pelo Rei do Gelo e os personagens Pen, o atual Finn e o Jake vão salvá-la. No mesmo ano, o episódio vazou na internet e atingiu milhões de views no YouTube, mas por algum motivo o vídeo original foi perdido. Depois o canal começou a exibir Fanboy e Chan Chan, uma série animada em CGI, e o curto do Hora de Aventura não continuou a ser exibido. Em 2008, Penward foi trabalhar em animações para a Cartoon Network Studios. Ele demorou até apresentar o curta ao canal, e 2 anos depois, já em formato de série, o primeiro episódio foi lançado no Cartoon Network em abril de 2010 e se tornou um sucesso. Bud Hartman. Bud Hartman é um animador e cartunista norte-americano. Começou sua carreira como animador em 1986, com 21 anos. Ele trabalhou em alguns desenhos na Cartoon Network, como Johnny Bravo e o Laboratório de Dexter. Até que em 2001, ele criou seu próprio desenho, Os Padrinhos Mágicos. Foi exibido pela Nickelodeon de 2001 a 2017, tendo 10 temporadas. Mas pelo afastamento do Hartman da Nickelodeon, a série foi cancelada. Mesmo assim, foi o segundo maior sucesso do canal, ficando somente atrás de Bob Esponja. Recentemente, ele foi acusado de plagiar desenhos de outros artistas, mas ele não falou nada sobre isso. Bud Hartman também criou os desenhos Danny Phantom, Tuffy Puppy e Bunsen é uma Fera. Lula Molusco Red Mist. O Lula Molusco Red Mist é uma versão alternativa e sombria do Lula Molusco. Ele aparece no episódio de Bob Esponja na Ilha Aleatória, da 12ª temporada. No episódio, Bob Esponja e Lula Molusco encontram várias portas, e o Lula Molusco abre algumas e encontra versões distorcidas de si mesmo e do Bob Esponja. Até que em uma das portas, ele encontra uma cópia de seu quarto, e o Red Mist aparece de repente com um olhar amedrontador e o Lula Molusco fecha a porta apavorado. O Red Mist foi desenhado para um storyboard por Aidan Paloyan. A ideia inicial do artista era que o rosto dele ficasse cada vez mais perto até o Lula Molusco fechar a porta. Na tradução literal, Red Mist significa névoa vermelha. Esse nome é uma referência a uma creepypasta de Bob Esponja chamada Red Mist. A história foi criada em 2010, e essa imagem sombria do Lula Molusco, com os olhos vermelhos e preto nas pupilas, como se estivesse sangrando ao redor dos olhos, se tornou muito popular. Em 2019, um compositor chamado Egoplan criou uma música oficial de 15 segundos de duração para o Red Mist, chamada Red Mist Kill, em referência à história de 2010. Spin-off de Crash Nebula em Os Padrinhos Mágicos. Crash Nebula é um super-herói do universo de Os Padrinhos Mágicos. Ele aparece em quadrinhos, videogames e tem uma série de TV, que é uma das séries favoritas do personagem Timmy Turner. Um spin-off do Crash Nebula foi exibido no episódio da 5ª temporada de Os Padrinhos Mágicos e foi tecnicamente considerado um episódio piloto secreto. No começo do episódio dos Padrinhos Mágicos, o Timmy está animado falando com o Cosmo e a Wanda, que está começando um episódio da sua série favorita. Então, a televisão é mostrada com o episódio de Crash Nebula começando. Essa cena da televisão é bem interessante porque foi uma forma de transição para o começo do derivado e ficou bem sutil. Na história, mostra o personagem Sprig Spivak prestes a entrar na academia espacial, onde jovens extraterrestres estudam para se tornarem super-heróis. E tem até uma grande semelhança com o filme Sky High, e isso acabou sendo um problema anos depois, mas calma que eu já falo sobre isso. O uniforme do Crash Nebula é um traje que ficava exposto na sala do curso de treinamento. E como o Spivak é o único ser humano no lugar, ele acaba sendo rejeitado. Rejeitados têm que ser unidos. Peraí, somos rejeitados?
O Tom é um peru e eu uma bolha. Você é um primata subdesenvolvido. O que você pensou que fôssemos? E como toda série de super-herói tem que ter o lado do mal e o vilão, em Crash Nebula esse papel ficou com o personagem Ving, o valentão da Academia Espacial, que se torna inimigo do Sprigg Spivak de primeira. E com dois grupos formados, o lado do herói e o lado do vilão, eles começam a lutar uns contra os outros. E o personagem Ving se transforma em um gigante para derrotar o Spivak. Ele, não tendo poderes, pega o traje que fica exposto na sala do curso de treinamento e volta para a Terra com o uniforme, que o torna o Crash Nebula. No final, ele retorna ao time e os Padrinhos Mágicos, terminando de assistir o episódio. O criador Butch Hartman apresentou o desenho para Nickelodeon em 2004. Ele tentou criar uma série animada spin-off, mas a Nickelodeon decidiu não continuar a série, sendo considerada fraca, e a ideia foi abandonada. Tempos depois, com várias especulações, em janeiro de 2006, o Butch Hartman confirmou que o desenho foi cancelado, e que ele não desistiu do projeto e o conceito pode voltar futuramente. O Crash Nebula também foi escrito como um roteiro de filme longa-metragem, e seria lançado pela Paramount Pictures. O nome seria Crash Nebula, o filme. Porém, foi rejeitado pelas semelhanças com Sky High, que já tinha sido lançado pela Walt Disney Pictures, além de outras semelhanças e possível inspiração do desenho Galaxy High. Nickelodeon Universe. O parque de diversões com temática da Nickelodeon nos Estados Unidos, localizado no centro do Mall of America, um shopping center em Bloomington, Minnesota, é um parque com 7 hectares de atrações das várias animações do canal. Em 2019, um segundo parque também foi nomeado Nickelodeon Universe Theme Park. Foi inaugurado no shopping American Dream Mall, em Nova Jersey. Johnny Quasar. O personagem chamado Johnny Quasar foi uma versão beta do famoso Jimmy Neutron, lançado em 1995 e finalizado em 1997. Johnny Quasar foi uma ideia inicial do personagem que se tornaria o Jimmy Neutron futuramente. Um curta-metragem produzido pelo diretor de cinema John Alexander Davis foi lançado em 1995 no SIGGRAPH, uma conferência de computação gráfica. Nessa conferência, John conheceu o ator Steve Weidkirk, e o ator ficou bem interessado no projeto, e por volta de 1997, o site dnahelix.com da DNA Productions atualizou o site, renomeando a página de Johnny Quasar para Jimmy Neutron Boy Genius. Anos depois, alguns trechos foram enviados para o YouTube e podem ser encontrados facilmente. E no livro não somos apenas desenhos animados, somos Nicktoons, também pode ser encontradas algumas artes conceituais do personagem. A mídia perdida de Clockman. Um curta-metragem de animação lançado na Tchecoslováquia em 1976 foi ao ar com o nome de Fabulosa Sally, no programa Pinwheel da Nickelodeon. Por muito tempo, a existência desse curta foi um mistério, e passou a ser referido como Clockman. Rumores sobre a não existência do filme repercutiu muito na internet, sendo até considerado uma creepypasta. Mas a grande repercussão sobre a existência desse filme começou quando, no início de 2012, as primeiras pesquisas por Clockman na internet foram feitas, sendo um primeiro passo para um mistério que anos depois ganharia muito impulso. Um membro do The Flood Forums, conhecido como Commander Santa, postou em um fórum sua pesquisa por um curta-metragem que ele se lembrava de passar no programa Pinwheel da Nickelodeon quando ele era criança, e que continuou a assombrá-lo por muitos anos. Ele fez uma descrição do curta no fórum, e como é bastante coisa, para não prolongar tanto, eu vou dar uma resumida, mas se você quiser ver completo, os sites que eu usei como referência estão na descrição. O crédito é total deles. Se não fosse esses sites, em principal o The Lost Media Week, não seria possível fazer, porque há anos atrás era impossível achar qualquer coisa sobre o Clockman. O trabalho deles realmente foi incrível. Resumidamente, ele descreve o curta como uma animação assustadora que ficou gravada na mente dele depois de 28 anos, e fala que tem um menino dormindo em sua cama. Na parede tem um relógio funcionando. De repente, o relógio começa a desacelerar até o momento em que para, à meia-noite em ponto, e um homem esverdeado sai de dentro do relógio, sequestra o garoto e leva ele para uma aventura aterrorizante e o traz de volta antes do amanhecer. Os usuários do fórum não acreditaram porque parecia uma história de creepypasta, mas como ele era muito respeitado nos fóruns, muitos o ajudaram no que podiam. Uma thread foi criada em 24 horas, mais de 800 respostas e sugestões falando que poderia ser o curta de animação. As histórias sobre o curta se espalharam por diversas comunidades online. O Commander Santa consultou universidades e colecionadores de desenhos de várias cidades dos Estados Unidos. Em 16 de setembro de 2016, o site The Lost Media Week, que faz pesquisas e buscas de mídias perdidas, anunciou mudanças no foco de busca pela dificuldade de encontrar algo sobre o Clockman. No mesmo dia, o site divulgou um infográfico detalhando informações conhecidas sobre o curta-metragem. Depois de anos de pesquisa, em 10 de dezembro de 2017, finalmente o Clockman foi descoberto. O usuário Nitrate Nerd, do Lost Media Week, anunciou que tinha descoberto o filme. No dia seguinte, o Lost Media Week confirmou de fato o descobrimento. É uma animação do diretor Dagmar Dobikova, de 1976, e conta a história de uma garota que é levada em uma viagem estranha por um misterioso homem do relógio. O desenho foi postado no YouTube pela AAA Studio. Nicktropolis.
Em 30 de janeiro de 2007, um MMORPG massivo chamado Nicktropolis foi criado para o site da Nickelodeon. O objetivo do jogo era proporcionar um mundo virtual onde as crianças teriam recursos de bate-papo de forma segura. O jogador podia criar um avatar e personalizá-lo, conversar com outros jogadores e também criar sua própria sala. Isso me lembra muito outro jogo. Nicktropolis permitia ao jogador andar por vários ambientes temáticos da Nickelodeon, onde era possível jogar alguns minijogos e obter Nick Points, as moedas do jogo, usadas para comprar itens para o avatar. Em 2010 foi renomeado para The Club, com algumas mudanças, mas a ideia ainda era a mesma. Porém, 3 anos depois, o The Club foi encerrado e alguns itens permaneceram ativos até 2016, quando tudo que tinha ativo foi encerrado de vez quando a Nickelodeon removeu a opção de logar como usuário no site. Depois disso, alguns ativos do Nicktropolis surgiram, mas é improvável de ser real, já que o produtor do jogo afirmou que foi impedido de fazê-los por questão de contrato. Drake e Josh é um reality show. Uma das teorias mais famosas da Nickelodeon é a do Drake e Josh ser um reality show, e passa a fazer sentido o porquê os dois abriam os episódios se dirigindo ao público. O youtuber chamado John Solo comentou a teoria em seu vídeo. Se eles estão fazendo um monólogo, isso significa que estão em um programa de TV. Outras coisas a se notar é a aparição na série iCarly, quando a Carly assiste Drake e Josh em um episódio. Random Cartoons. A Frederator Studios e a Nickelodeon se uniram para a criação do programa de TV Random Cartoons, que estreou na Nicktoons Network em 2009, com a proposta de entregar 39 novos desenhos animados com 7 minutos de duração cada, usando a mesma filosofia das antecessoras, What a Cartoon e a Oh Yeah Cartoons, criados por Fred Seibert, dois programas de grande importância nesse meio. O Oh Yeah Cartoons continua sendo o maior programa de desenvolvimento de animação do mundo. Foram quase 100 desenhos de 7 minutos criados, dando oportunidade para dezenas de cineastas. Entre a fábrica de sucessos está a série de animação Os Padrinhos Mágicos, e a Random Cartoons é mais um desses programas, usando a mesma ideia de apresentar trabalhos de dezenas de criadores, mas ao contrário dos programas anteriores, na Random Cartoons os curtas não têm ligação. O objetivo é encontrar 39 propriedades diferentes, em vez de repetir os personagens. As animações também têm estilos variados e maiores igualdades étnicas, culturais e idade dos criadores. A série Fanboy e Chan Chan se tornou a série mais assistida do canal, além do sucesso tremendo que o curta de A Hora de Aventura fez na época. Gibi TV Show. Gibi era para ter sido um programa de TV de comédia na Nickelodeon, voltado para crianças e adolescentes, estrelado pelo ator Noah Munck, com o personagem Gibi Gibson, que na história consegue um show em um centro recreativo, onde acaba sendo mentor de 4 alunos incomuns do ensino médio. Ter sido produzida por Dan Schneider como um spin-off de iCarly, mas a série nunca chegou a ser produzida. Existe uma imagem do que possivelmente é o roteiro da série, com os nomes dos responsáveis pela criação, e embaixo está escrito o terceiro rascunho revisado do escritor, e a data 24 de julho de 2012. E no final da folha está escrito Copyright 2012 MTV Networks, todos os direitos reservados. MTV Networks era o nome antigo da atual Viacom CBS Domestic Media Networks, e seu nome foi mudado para o atual em 2019. A Viacom CBS é uma divisão de várias mídias que supervisiona alguns canais de televisão e sites, e é uma subsidiária da Nickelodeon. O cancelamento de The Angry Beavers. Depois de 5 temporadas e o cancelamento da série, no episódio chamado Bye Bye Beavers de 2001, o castor Norbert recebe uma carta dizendo que sua série foi cancelada, e quebrando a quarta parede, os dubladores chamam uns aos outros por seus nomes reais, e também falam o nome de outros personagens que eles dublaram. Usando como uma crítica para o cancelamento da série, no final do episódio os personagens começam a desaparecer e gritam April Fools, reforçando que esse episódio não era para ter sido o último. A Nickelodeon não ficou nada feliz por conta das críticas e por quebrar uma regra do canal, pela série não ter reconhecido seu último episódio. Os rumores de que o episódio pode ser lançado oficialmente continuam, mas é bem provável acontecer pela forma como foi cancelado. Os Padrinhos Mágicos no canal da Disney. A exibição de Os Padrinhos Mágicos no canal da Disney é algo que confunde a cabeça das pessoas até hoje, e para isso acontecer foi de uma forma turbulenta. Quando Os Padrinhos Mágicos foi lançado pela Nickelodeon em 2001, não estava dando audiência, comparado aos outros desenhos, e só começou a melhorar o resultado um ano depois, superando até a audiência de Bob Esponja, a maior de todas do canal. Mas em 2003, a Nickelodeon Brasil queria apostar em outros desenhos animados, como por exemplo Yu-Gi-Oh! Estava dando bastante audiência na época, e o canal acabou não renovando os direitos de exibição do desenho aqui no Brasil. A Nickelodeon tem um reconhecimento por dar autonomia para suas filiais, então a Nickelodeon Brasil tinha liberdade para decidir o que seria exibido na programação. E a Disney tinha adquirido a Fox Kids há pouco tempo, e acabou comprando os direitos de exibição de Os Padrinhos Mágicos para passar no canal Fox Kids, que anos depois se tornou o canal Jetix, e começou a fazer muito sucesso ao ponto da Disney ter criado uma linha de produção do desenho com todo tipo de produto possível. E a Nickelodeon ficou incomodada, já que o desenho era deles e a Disney estava ganhando dinheiro com isso. Até que em 2005, a Nickelodeon Brasil
comprou de volta os direitos, mas até hoje o desenho passa nos dois canais. Os episódios mais recentes são exibidos no canal da Nickelodeon e as reprises de episódios mais antigos são exibidas no canal Disney Channel e na Disney XD, antiga Jetix. SpongeBob. Bob Esponja era originalmente chamado SpongeBob, ou Garoto Esponja. Foi criado por Stephen Hillenburg, mas teve que ser alterado para Bob Esponja depois que a Nickelodeon descobriu que o nome já estava sendo usado por uma empresa de esfregões. Na aparência do SpongeBob, tinham poucas diferenças em comparação com Bob Esponja, mas as notáveis são as cores do chapéu e da roupa nos tons de azul, vermelho, verde e amarelo, como mostra nesse exemplo do personagem colorido. Os sapatos longos e pontudos e também o chapéu que era maior. O nome do desenho seria Bob Esponja Erroi, e na série do Bob Esponja algumas referências são feitas ao Garoto Esponja, como no episódio É um Natal do Bob Esponja, da 8ª temporada, quando o Plankton diz: "Agora eu só preciso descobrir o que fazer com o velho Bob Esponja", além da homenagem ao criador Stephen Hillenburg no filme Bob Esponja On The Run, com o desenho do Bob Esponja em uma fita adesiva amarela na grelha do Siri Cascudo, sendo uma possível referência ao SpongeBob. Comercial da Cartoon Network na Nickelodeon. No começo dos anos 2000, quando a Cartoon Network e a Nickelodeon estavam no auge, com seus desenhos fazendo sucesso, existia uma certa rivalidade e um comercial da Cartoon Network passou no canal da Nickelodeon e dizem ter sido uma invasão na programação do canal, já que a Nickelodeon não estava sabendo como aconteceu. O comercial promove os dias de sexta-feira na Cartoon, os chamados Cartoon Fridays. O comercial sarcástico é protagonizado pelo personagem Dudu, da série Dudu e Edu, e pelo Johnny Bravo. Os dois agem de uma forma como se estivessem desconfiados o tempo todo, e ao longo do comercial, outros personagens de outros desenhos do canal vão aparecendo, e no final todos eles saem correndo como se tivesse alguém atrás deles. Bob Esponja no Irã. Bob Esponja em Teherã é um curta-metragem iraniano de comédia animado lançado em 2017. Na história, o personagem viaja para a cidade de Teherã, a capital do Irã. O cenário não muda tanto, é como se fosse uma versão iraniana da Fenda do Biquíni. A mudança realmente mais notável são os personagens em 3D. O curta teve 3 sequências, mas não tem muitas informações sobre. Os pais de Arnold. Um episódio especial de 30 minutos da série Hey Arnold, chamado Dia dos Pais, foi exibido em 10 de maio de 2000. Nesse episódio, Arnold fica sabendo de um torneio entre pais, mas ele nunca conheceu seus pais. Todas as noites, antes do Arnold dormir, seu avô Phil conta histórias de diversas aventuras que seus pais tiveram. E depois de terminá-las, Arnold pergunta o que aconteceu com eles, mas o seu avô Phil fala que vai terminar a história na noite seguinte. Os dias passam e Arnold fica triste e agindo de forma estranha, até que um certo dia ele falou para o seu avô Phil contar a real história. Então, Phil começa a contar que os pais de Arnold eram cientistas e se conheceram em uma missão de procura para a cura de uma doença. Nessa missão estava o amigo de seu pai, Eduardo, que tempos depois aparece quando Arnold e seus pais estão em um parque, e ele traz notícias sobre uma doença terrível que está atacando montanhenses e somente eles poderiam ajudar. Eles olham para o Arnold e tomam a decisão de ir e deixam ele com os avós. Eles viajaram e nunca mais ouviu-se falar neles, e o avião nunca foi encontrado. Arnold agradece o seu avô por contar a verdade, e no fim seus avós participam do torneio dos pais, e ele agradece por tê-los em sua vida. A metáfora de Cosmo e Wanda serem antidepressivos de time. A teoria foi levantada no Reddit e comentada em um vídeo do canal Frederator, sobre os padrinhos mágicos serem metáforas de remédios antidepressivos para ajudarem o time a lidar com seus problemas. E se notar, a vida dele realmente não é das melhores. Os pais de time são alheios e deixam ele com a Vicky, uma babá longe de ser atenciosa. E quando a Wanda e o Cosmo estão com o time, tudo melhora. Eles fazem de tudo para deixá-lo feliz. Outras coisas a se notar é que o Cosmo e a Wanda apareceram justamente quando o time estava com problemas. Bom, essa foi a primeira parte desse iceberg da Nickelodeon. Espero que você tenha gostado. Se você conheceu o canal nesse vídeo, eu te convido a se inscrever. Tá faltando bem pouco para o canal alcançar 600 inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. E também não esqueçam de compartilhar o vídeo para cada vez mais pessoas conhecerem o canal. E eu já falei demais, então muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.